Olá, alunos do nono ano. Espero que vocês estejam aproveitando esses dias que estão reclusos na casa de vocês para revisar os tópicos que os professores de vocês ao longo do primeiro bimestre apresentaram. Nós interrompemos ou suspendemos as nossas aulas presenciais às vésperas do início da primeira avaliação. Então, quando estivermos retornando, então nós vamos ver como nós faremos esse calendário de primeira avaliação. Nesta semana eu vou procurar revisar alguns daqueles principais tópicos que nós vimos nesse primeiro bimestre e provavelmente a partir de abril, se esse período de suspensão se estender por mais tempo, vamos dar um jeito de dar andamento no assunto que vem para o próximo bimestre, até para não atrasarmos tanto o nosso conteúdo. Aqui vai então uma rápida revisão para vocês em casa lembrarem daquilo que nós trabalhamos em sala de aula. Nós começamos o ano tratando justamente sobre o espaço mundial. Na realidade, desde o 8º ano, nós começamos a trabalhar essa questão do espaço mundial. Só que no 8º ano, basicamente, nós vimos o espaço mundial de algumas áreas do planeta consideradas como áreas subdesenvolvidas. Foi o caso da América Latina, foi o caso da África e foi o caso de uma parte do Sudeste Asiático, que nós trabalhamos no 8º ano. No 9º ano, como eu disse inicialmente, no início do ano, obviamente, nós iremos estudar algumas partes do planeta consideradas desenvolvidas. E começamos então a tratar com o continente europeu. Até porque toda a cultura educacional que foi criada ao longo desses anos, ela foi criada numa visão ocidental, ou melhor, numa visão a partir da Europa Ocidental. Foi o que nós chamamos de eurocentrismo. A Europa no centro de todas as coisas, haja visto que os principais acontecimentos mundiais são sempre abordados como tendo o seu epicentro, vamos usar esse termo que tem sido muito comum nesse período de pandemia, o seu epicentro na Europa Ocidental. Foi na Europa Ocidental que nós tivemos a Revolução Comercial, decorrente do processo das grandes navegações no século XVI e século XVII. Foi na Europa Ocidental que ocorreu a primeira Revolução Industrial e, a partir daí, o neocolonialismo ou imperialismo europeu sobre parte da África e sobre parte da Ásia, culminando com a assinatura em 1884 do Tratado de Berlim, que fez a partilha do continente africano entre as principais potências europeias. Foi na Europa que aconteceram também as duas grandes tragédias mundiais do século passado, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não que outras áreas do planeta não tenham sido afligidas por essas guerras, mas elas acontecem principalmente dentro da Europa. Muito bem, então nós começamos a trabalhar a Europa e a primeira questão que eu levantei foi a seguinte: a Europa, ela é um continente? E nós vimos que se nós formos literalistas e vermos o conceito de continente, nós vamos ver que a Europa e a Ásia juntas formam um único continente, que é o chamado continente eurasiano. Porém, por razões históricas, culturais, houve uma divisão do espaço mundial em 6 continentes, que seriam Europa, Ásia, ou seja, separadas, continente americano, Oceania, África e Antártida. Muito embora em muitos livros canadenses e australianos se coloque a Austrália como sendo um continente que não deixa de ser real se nós pegarmos o conceito geográfico. Então nós vimos que a Europa, juntamente com a Ásia, formam um único continente. Muito bem, eu coloquei aqui nesse quadro, espero que vocês estejam observando, dando para ler, o que eu quero revisar com vocês. São 3 tópicos básicos. Primeiro, a localização e divisão da Europa. Depois, uma análise da Europa durante o chamado período da Guerra Fria. E, por último, fazer uma análise entre aquilo que nós chamamos de Europa Ocidental e aquilo que nós chamamos de Europa Oriental, ainda como resquício da divisão do período da Guerra Fria. Então, vamos lá. Com relação à localização
geográfica da Europa. A Europa é um continente, vamos colocar assim, banhado por 2 oceanos. Ao norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico e na sua parte ocidental nós temos o Oceano Atlântico. No sul e sudeste da Europa, como nós vimos em sala de aula, nós temos o Mar Mediterrâneo, importante durante o período que antecede as grandes navegações, porque o Mar Mediterrâneo ele era considerado a principal rota de comércio entre o Ocidente, a Europa, e o Oriente, que seriam as Índias, e nós temos também o Mar Negro, importante devido às jazidas de petróleo que são encontradas no seu interior, sendo vitais para a economia de grande parte da Europa. Então, geograficamente, eu tenho o Oceano Glacial Ártico, eu tenho o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Mas a porção oriental do continente africano, ela é dividida, melhor, separada da Ásia através de uma cadeia de montanhas chamada de Montes Urais. Esses Montes Urais, por exemplo, eles separam a Europa, a Rússia europeia da Rússia asiática, ok? Então, com relação à localização geográfica. Mas nós vimos também um conceito de posição astronômica. Ela é importante porque ela vai estabelecer características naturais do espaço europeu. Então, astronomicamente, nós vimos que a Europa localiza-se totalmente acima da linha do Equador, portanto, no hemisfério norte, e que ela se localiza basicamente dentro da zona temperada do norte, ou seja, aquela área delimitada pelo Trópico de Câncer e pelo Círculo Polar Ártico. Isso faz com que a Europa ela seja um continente predominantemente temperado, ou seja, um clima temperado. É óbvio que, como aqui no Brasil nós temos o clima tropical, mas nós temos tropical úmido, tropical semiúmido, tropical continental, temos subtropical ou equatorial, então há uma diversidade dentro dessa tropicalidade. A mesma coisa acontece na Europa. Então, na Europa eu tenho, na parte ocidental, por exemplo, na Alemanha, no Reino Unido, eu tenho um clima que é o clima temperado oceânico, devido à forte influência da maritimidade. Já na parte mais central e oriental, onde eu tenho a Ucrânia, Bielorrússia, Polônia, Romênia, então essa área aí é marcada pelo clima temperado continental, que é um clima marcado basicamente por 2 estações do ano. Um verão bastante quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Mas eu tenho também na porção meridional da Europa, na porção meridional, onde nós encontramos, por exemplo, a Itália, os países dos Balcãs, incluindo a Grécia, nós temos um clima chamado de clima mediterrâneo, que é mais ou menos semelhante ao clima subtropical que nós temos aqui no Brasil. Já na extremidade norte, que já fica uma parte dentro daquela região ártica, eu tenho um clima do tipo frio polar. Parece ser uma redundância porque não existe clima polar que não seja frio, mas é assim que, de um modo geral, é classificado esse tipo climático. É um clima onde os invernos são rigorosíssimos, onde eu tenho lá esse tipo de clima na região da Escandinávia, onde fica a Suécia, a Finlândia, a Noruega, pegando também na Jutlândia, a Dinamarca também, ok? Então, a posição astronômica ela é importante porque ela delimita ou ela determina algumas características naturais. Eu mencionei apenas a questão climática, mas vocês sabem que a vegetação de um lugar ela está relacionada ao fator climático, ok? Muito bem. Com relação ainda a esses aspectos naturais, devido à localização europeia, não esqueçam que, diferente do litoral brasileiro, que é um litoral linear, vamos dizer assim, com poucos acidentes físicos, o litoral europeu ele é bastante acidentado. Então eu tenho diversas penínsulas,
no seu litoral. Eu tenho o arquipélago britânico, né, onde eu tenho a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda, e eu tenho na região meridional, no mar Mediterrâneo, eu tenho centenas de pequenas ilhas naquela área ali. Então, marcando essa, vamos dizer assim, acidentalização, né, do espaço europeu ou do litoral europeu, ok? Então, isso com relação à localização. Com relação à divisão da Europa, existem várias formas de se dividir a Europa, né? Eu posso dividi-la geograficamente, né? Passou aqui um vendedor, então atrapalha um pouquinho, mas não se preocupe não, a gente vai continuar, né? Então, com relação à divisão da Europa, como eu estava dizendo, existe várias formas de se dividir o espaço europeu, né? Vários critérios. Eu vou abordar apenas 2 critérios que para nós são mais importantes, que é o critério geográfico, né? Por causa da geografia, que é a nossa disciplina, e o critério histórico-cultural, né? Que é o critério utilizado principalmente a partir do chamado período da Guerra Fria, ok? O critério geográfico, nós dividimos a Europa em 4 partes principais. Eu tenho a Europa setentrional, que seria a porção norte, a Europa meridional, que seria a porção sul, a Europa ocidental, que é a parte que sofre influência direta e indireta do Oceano Atlântico, e a Europa centro-oriental, ou a Europa continental, né? Aquela Europa que está, vamos dizer assim, isolada porque não tem uma saída pelo oceano, apesar da Polônia, mas assim, na parte central ela tem uma saída pelo chamado Mar Báltico. Mas é assim que, de um modo geral, se divide o espaço europeu geograficamente falando, tá? Depois nós podemos até identificar cada uma dessas características. Mas a principal forma de se dividir a Europa é dividir a Europa em 2 áreas, o que nós chamamos de Europa Ocidental e Europa Oriental, ok? Essa divisão, ela vai ser idealizada dentro do contexto da Guerra Fria. Lembre-se, no término da Segunda Guerra Mundial, os chamados vitoriosos da guerra, Estados Unidos, União Soviética na época, o Reino Unido e a França, eles se reuniram para, vamos dizer assim, dar os novos rumos para o planeta após a Segunda Guerra Mundial. E então, eles se reuniram em várias conferências, 2 conferências de maior destaque. A Conferência de Potsdam, que, como vocês lembram, foi a conferência que determinou a divisão do espaço alemão, inicialmente em 4 áreas, para os 4 supostos vitoriosos da guerra, e posteriormente, então, apenas em 2 partes. A Alemanha Ocidental, chamada de República Federativa da Alemanha, que seria a capitalista, no contexto aliada dos Estados Unidos, e a República Democrática da Alemanha, né? Que esse democrático aí tem que ser questionado, que seria a parte oriental da Alemanha, que se aliou à União Soviética naquele contexto ao adotar o sistema socialista. Muito bem. Então, o Tratado de Potsdam definiu isso e também definiu, por exemplo, que tanto a Alemanha quanto o Japão estavam privados de ter o seu próprio exército como consequência ou por serem considerados responsáveis pela essa Segunda Guerra, ok? Mas o outro acordo que foi assinado nesse contexto, que é mais importante para nós agora, quando estamos analisando essa divisão, é o Acordo de Ialta, né? Ou a Conferência de Ialta. Essa Conferência de Ialta, ela determina que a Europa deveria ser dividida em 2 áreas de influência. O Ocidente como área de influência dos Estados Unidos e o Oriente da Europa, ou a Europa Oriental, como área de influência da União Soviética, né? Dentro daquele contexto, já o contexto da Guerra Fria. Então, essa divisão da Europa em Europa Ocidental e Europa Oriental, ela parte de um pressuposto ideológico dos 2 sistemas vigentes naquele contexto,
que disputavam, né, territórios ou áreas de influência naquele contexto. O sistema capitalista e o sistema socialista. A distinção entre esses dois sistemas, como vocês já viram. O sistema capitalista, por exemplo, ele tem como objetivo principal o acúmulo de capitais, né? A riqueza atraindo uma riqueza, né? Já o socialismo, teoricamente, de acordo com aquilo que idealizava Marx e Engels, seria uma busca incessante pela igualdade social, né? Já que eles olhavam para o capitalismo e viam a desigualdade social produzida pelo capitalismo como sendo a grande mazela do sistema capitalista. Então eles vão sistematizar o socialismo nessa busca de uma igualdade social. Aqui, lembrando sempre que essa igualdade social nunca existiu, não existe no momento e nunca existirá. Numa sociedade, sempre nós vamos ter pobres e ricos, sempre vamos ter dominantes e dominados. Isso faz parte, ok? Então, é importante lembrar que essa divisão entre Europa Ocidental e Europa Oriental, ela parte dessa conferência de Alta, quando ela estabelece as duas áreas de influência, ok? Eu não vou gastar muito tempo falando agora da Guerra Fria, né? Tem outras questões importantes na Guerra Fria, mas nós trabalhamos tanto no 8º ano quanto já trabalhamos esse ano. Eu acho que não é tão necessário. Eu quero gastar um tempo agora procurando estabelecer algumas diferenças importantes entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, partindo da Guerra Fria, do declínio da Guerra Fria e entrando naquilo que nós temos chamado de nova ordem mundial, ok? Então vamos lá. Quando nós olhamos para a Europa Ocidental e a Europa Oriental, o que nós percebemos? Nós percebemos que há uma desigualdade de desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social também. Quando nós olhamos para os países da Europa Ocidental, nós percebemos que o estágio de desenvolvimento econômico e social deles é bem mais adiantado, do que o estágio de desenvolvimento econômico-social da Europa Oriental, ok? A pergunta é, por que há essa desigualdade de desenvolvimento? Existem vários fatores, mas também aqui eu vou me deter a dois fatores. Um fator também de ordem geográfica e um fator de ordem histórico, cultural, social, como sempre tem sido apresentado. Com relação à questão geográfica, infelizmente eu não estou tendo a disponibilidade de um mapa no momento aqui, mas quando nós olhamos para a Europa Ocidental, nós percebemos que a Europa Ocidental, ela em grande parte, ela é banhada pelo Oceano Atlântico e embaixo pelo Mar Mediterrâneo, né? Isso nos leva a pensar da seguinte forma: o acúmulo de riquezas que a Europa passa a ter a partir do século XV, século XVI, se dá com, inicialmente, o colonialismo e, posteriormente, com o neocolonialismo ou imperialismo. Ou seja, a revolução comercial ou a expansão comercial da Europa e o acúmulo de riquezas da Europa se deu a partir do domínio do comércio sobre o Mediterrâneo e depois sobre o Oceano Atlântico. Então, a facilidade de tanto escoar sua produção quanto receber ou importar matérias-primas e outras riquezas de outros continentes se deu através do Oceano Atlântico. Ou seja, o fato da Europa estar localizada em uma área que é banhada pelo oceano, ou seja, é uma área que tem facilidade de exportar e importar matérias-primas, bens, mercadorias, isso facilitou o crescimento econômico dessa área da Europa. Em contrapartida, o fato da Europa Oriental estar localizada numa área continental, numa área central, onde vários desses países não têm nenhuma saída para o mar, nenhuma saída para o oceano,
isso prejudicou o seu desenvolvimento econômico. Então vejam como a questão geográfica é importante. Por exemplo, se nós formos voltar para o 8º ano e lembrarmos quando nós estudamos a América Latina, nós vimos que entre os países da América Latina que têm um desenvolvimento menor, nós vimos que nós temos tanto o Paraguai quanto a Bolívia. E o que o Paraguai e a Bolívia têm em comum? O fato de serem países centrais, de não serem banhados pelo oceano, e isso daí acaba dificultando o seu comércio internacional, né? Ou seja, o vai e vem de mercadorias ou de produtos. Então, esse é um fator, o fator geográfico importante para o maior desenvolvimento da Europa Ocidental em detrimento do menor desenvolvimento da Europa Oriental. O outro fator é o fator histórico, um fator importante, que é o período da Guerra Fria, como nós vimos, né? Durante o período da Guerra Fria, é inequívoco nós pensarmos, né? Ou, para colocar de uma forma mais clara, é perceptível que durante a Guerra Fria houve um avanço tecnológico maior da Europa Ocidental, dos países da Europa Ocidental, do que dos países da Europa Centro-Oriental, que estavam sob um domínio do socialismo soviético. Por que houve esse maior desenvolvimento? O que é que o capitalismo tem de diferente do socialismo que produziu um avanço, um desenvolvimento maior? No capitalismo, na estrutura da sociedade capitalista, nós temos aquilo que nós chamamos de competitividade, né? Então, esse fator competitividade vai fazer com que os países da Europa Ocidental competindo, né, e as empresas já multinacionais ou transnacionais competindo, elas tenham que se aprimorar, tenham que ser eficientes para poder conquistar mercados. E, obviamente, essa necessidade de eficiência faz com que haja um aprimoramento melhor, né, dessas empresas e desses países, vamos colocar assim. Em contrapartida, a parte da Europa Oriental, que durante a Guerra Fria adota o socialismo, ela não teve esse avanço, até porque uma das características do socialismo qual é? A estatização do meio de produção. Então, as empresas estatais, eu competi com quem? Com outras empresas estatais? Né? É um pouco complicado de nós percebermos esse avanço nesse sentido. Houve investimento do Estado? Houve. Mas esse investimento do Estado, lembre-se que durante a Guerra Fria, eles se direcionaram principalmente para a indústria bélica, colocando à margem a chamada indústria de bens de consumo, né? Então, isso daí contribui também para que haja esse abismo entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, né? Esse grau de desenvolvimento diferenciado, ok? Então, isso aqui só é para vocês lembrarem. Na realidade, em sala de aula, nós expandimos mais esse pensamento. Até lembro que coloquei que se nós hoje resolvêssemos, se o governo chegasse e dissesse assim, que não haveria mais vestibular, não haveria mais Enem, de que todo mundo que termina o ensino médio automaticamente entraria numa universidade, o que é que isso acarretaria? A falta de competitividade. Então, ninguém precisaria estudar muito, como vocês sabem, ou como vocês fazem, né? Bastava eu terminar o ensino médio e tinha a minha vaga garantida. Então, veja, a competitividade ela é um estímulo para o aprimoramento, ok? Então, esses dois fatores explicam esses graus de diferença entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Mas hoje, no nosso contexto, o que é que nós poderíamos destacar mais da Europa Ocidental e o que poderíamos destacar mais da Europa Oriental? Bem, deixa eu começar pela Oriental, porque sempre a gente começa pela Ocidental, né? Deixa eu começar pela Europa Oriental. Qual é a característica marcante hoje dos países da Europa Centro-Oriental? Seria a recuperação do seu desenvolvimento econômico e social. Esses países estão em retomada de crescimento. Com o lançamento da perestroika em 1985, na ex-União Soviética,
o governo da União Soviética ele diminui os investimentos na sua política externa para o leste europeu. Esse fator, associado a outros diversos fatores, né, vai fazer com que os países do leste europeu iniciem um processo de redemocratização. Ou seja, antes da Guerra Fria, vários países tinham um regime democrático, vai ser implantado o socialismo, se estabelece ditadura nesses países. Durante o período da Guerra Fria, esses países vivem à sombra da União Soviética, mas agora, sem mais os investimentos soviéticos e posteriormente, com o fim da União Soviética, esses países devem agora retomar o seu crescimento usando as suas próprias pernas. Então, inicia-se um processo de redemocratização nos anos 90, nessa parte da Europa, na Europa Oriental. Então, nós tivemos um processo de redemocratização na Tchecoslováquia, que promoveu a bipartição do país, né? Hoje nós temos República Tcheca e República da Eslováquia, nós não temos mais um país no mapa chamado Tchecoslováquia. Houve também uma desintegração da Iugoslávia. A Iugoslávia se desintegra a partir da morte do general Tito, em 1980, e depois o fim da União Soviética em 1991. Hoje nós não temos mais um país chamado Iugoslávia. No lugar da Iugoslávia, hoje nós temos a Sérvia, a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, nós temos Macedônia, Montenegro, e até a Kosovo se autoproclamou independente, muito embora não seja reconhecida essa independência nem pela Sérvia, que considera ainda Kosovo como uma província sérvia. Mesma coisa acontece com a província de Vojvodina, né? E também não há um reconhecimento ainda da ONU com relação a Kosovo. Então, mas vejam que houve um processo de desintegração, que foi um processo difícil. Algumas guerras aconteceram, principalmente a Guerra da Bósnia, que foi chamada de Guerra da Barbárie, porque o exército sérvio provocou um etnocídio ou um genocídio contra os muçulmanos bósnios, né, considerados como iugoslavos de segunda classe naquele contexto, tá bom? Então, houveram guerras, né? A Croácia é fruto de uma guerra, a Eslovênia é fruto de uma guerra, a Bósnia é fruto de uma guerra. Depois, mais já de cunho político, Montenegro, Macedônia, né, conseguiram também a sua autonomia. Nós tivemos também o processo de redemocratização da Polônia, liderado por um sindicato, o sindicato dos carvoeiros da cidade de Gdansk, que seria depois chamado de Sindicato Solidariedade, né? Na época dirigido por um líder sindical, Lech Walesa. Na realidade, o processo de redemocratização da Polônia é considerado o único processo de base popular. As massas populares foram que levaram a esse processo de redemocratização. Na Romênia, nós tivemos um processo bastante sangrento, que culminou com o assassinato do seu presidente, o Nicolae Ceausescu, né? E em outros países também esse processo de democratização se deu de forma bem diferenciada, né? Na Hungria nós tivemos a Revolução de Veludo, por exemplo, tá bom? Então, qual seria a característica principal da Europa Oriental? Seria essa retomada do crescimento econômico. Muito bem, então isso com relação à Alemanha, com relação à Europa Oriental, né? Então, a Europa Oriental, como eu disse há pouco, né, qual seria a sua característica marcante? Seria essa retomada do crescimento a partir do processo de redemocratização. É claro que essa retomada do crescimento ela não é homogênea, né? Alguns países já galgaram um espaço maior, outros não. Alguns desses países hoje fazem parte da União Europeia. Desde 2004 eles entraram na União Europeia. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou deixar para falar da Europa Ocidental na nossa próxima aula dessa forma, tá bom? Por quê? Porque senão vai ficar muito longo. E tem muita coisa para falar da Europa Ocidental, mas só deixar o
o tópico que nós vamos iniciar. Qual é a característica principal da Europa Ocidental durante esse contexto? Seria o processo de unificação, a formação do bloco europeu, tá bom? Então nós vamos depois ver os objetivos da formação do bloco europeu, o processo histórico da formação do bloco europeu e a situação atual do bloco europeu. Qual é a característica de hoje do bloco europeu? A saída do Reino Unido do bloco, que poderá possibilitar a saída de outros países no futuro. Mas isso fica para uma próxima aula. Um abraço a todos.